Nos anos 90, a cultura pop japonesa viveu uma explosão global. Animes como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon atravessaram fronteiras pela TV, enquanto o mangá se consolidava como indústria internacional. Ao mesmo tempo, os videogames japoneses, com Nintendo, Sega e Sony, dominavam o mercado, e o cinema e a música pop do Japão começavam a formar nichos fiéis fora do país. Esse movimento atingiu o auge nos anos 2000. O anime virou fenômeno de convenções lotadas, o mangá ganhou prateleiras fixas no Ocidente, e franquias de games japonesas se tornaram pilares da cultura jovem global. Porém, a partir da década de 2010, surge uma concorrência forte: a cultura pop coreana. Com K-pop altamente produzido, dramas televisivos exportados em massa e uma estratégia agressiva de marketing digital, a Coreia do Sul ocupou espaços que antes eram quase exclusivos do Japão. Não é um desaparecimento da influência japonesa, mas o fim de um monopólio cultural e o início de uma disputa asiática pelo imaginário pop mundial. Nos anos 90, o anime deixou de ser um produto exclusivamente japonês e se tornou um fenômeno global. Séries como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e Pokémon chegaram à televisão de dezenas de países como alternativa barata para a programação infantil. O que parecia apenas importação de conteúdo rapidamente virou transformação cultural. A principal diferença estava na narrativa. Enquanto animações ocidentais populares da época, como Os Simpsons, eram estruturadas em episódios independentes, focados em humor e sátira, os animes trabalhavam com continuidade. Havia arcos longos, progressão de história e desenvolvimento de personagens. Conflitos tinham consequências. Protagonistas evoluíam. A lógica era mais próxima de uma série dramática do que de um desenho episódico. A adaptação local foi essencial. Dublagens e trilhas regravadas aproximaram o conteúdo do público, sem eliminar sua identidade japonesa. O resultado era um produto estrangeiro, mas compreensível. Essa mistura de familiaridade e novidade ajudou o anime a se espalhar rapidamente. O impacto ultrapassou a televisão. O sucesso dos animes não ficou restrito ao público jovem. Ele começou a influenciar diretamente o cinema. Cineastas fora do Japão passaram a incorporar linguagem visual e recursos narrativos típicos da animação japonesa. Um exemplo marcante é Perfect Blue, 1997, de Satoshi Kon, cuja construção psicológica e montagem inspiraram cenas de filmes como Hacking para um Sonho e, anos depois, Cisne Negro. O anime demonstrou que a animação podia explorar identidade, paranoia e fragmentação mental com a mesma complexidade do cinema autoral. Essa troca estética ampliou a percepção global de que a animação japonesa não era apenas entretenimento juvenil, mas uma forma sofisticada de linguagem cinematográfica. Ao final dos anos 90, o anime já fazia parte da memória cultural de uma geração global. Não era mais nicho, era linguagem compartilhada. A década consolidou o Japão como potência de entretenimento e estabeleceu as bases para o domínio cultural que se ampliaria nos anos 2000. Nos anos 90, se existia uma linguagem dominante nos videogames, ela tinha sotaque japonês. O Japão não apenas participava da indústria, ele definia suas regras. Empresas como Nintendo, Sega e Sony lideravam o mercado global, enquanto estúdios japoneses moldavam a forma como jogos eram projetados, narrados e consumidos. A década começou com a consolidação dos consoles domésticos como principal plataforma de entretenimento juvenil. O Super Nintendo e o Mega Drive levaram personagens japoneses para salas de estar ao redor do mundo. Mario, Sonic, Zelda e Street Fighter não eram apenas jogos populares.
Eram símbolos culturais reconhecidos globalmente. Esses títulos estabeleceram padrões de design, trilha sonora e jogabilidade que se tornaram referência para toda a indústria. Mas a grande virada veio na metade da década, com a transição para o 3D. Em 1994, a Sony lançou o PlayStation e mudou o eixo do mercado. O console abriu espaço para narrativas mais complexas e produção cinematográfica dentro dos jogos. Franquias como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Resident Evil mostraram que videogames podiam combinar tecnologia, roteiro e direção artística com ambição comparável ao cinema. O Japão liderava não só em vendas, mas em linguagem criativa. Nos anos 2000, esse domínio se ampliou. O PlayStation 2 se tornou o console mais vendido da história, e grande parte de seu catálogo de impacto vinha de estúdios japoneses. Ao mesmo tempo, a Nintendo reinventava o mercado portátil com o Game Boy Advance e depois com o Nintendo DS, expandindo o público dos games para além do nicho tradicional. Séries como Pokémon, Kingdom Hearts e Gran Turismo consolidaram o videogame japonês como produto global de massa. O diferencial japonês não estava apenas na tecnologia, mas na abordagem criativa. Jogos japoneses priorizavam identidade visual forte, trilhas marcantes e personagens memoráveis. Havia influência direta de mangá, anime e cinema na construção estética. Isso criava uma assinatura reconhecível. O jogador sabia quando estava diante de uma obra japonesa. Esse domínio teve efeito cultural duradouro. Desenvolvedores ocidentais passaram a adotar estruturas narrativas e mecânicas inspiradas em RPG e jogos de ação japoneses. O videogame deixou de ser apenas desafio técnico e passou a ser experiência narrativa. O Japão ajudou a transformar jogos em mídia cultural completa. Ao final dos anos 2000, a indústria já começava a se globalizar e a liderança japonesa enfrentava concorrência crescente do Ocidente. Mas o período entre os anos 90 e 2000 permaneceu como a era em que o Japão ditou o ritmo da indústria. Foi quando o videogame deixou de ser brinquedo eletrônico e se consolidou como linguagem cultural global, com o Japão no centro dessa transformação. No final dos anos 2000, o Japão já era uma potência cultural consolidada. Sua estética circulava no entretenimento global com naturalidade. Anime, videogames e identidade visual urbana ajudavam a construir uma imagem internacional do país como sinônimo de modernidade, intensidade e originalidade. Era o auge do soft power japonês, influência baseada em fascínio. O cinema americano foi um dos principais amplificadores dessa imagem. Em 2003, Encontros e Desencontros apresentou Tóquio como uma metrópole hipermoderna e emocionalmente distante, transformando a cidade em cenário de choque cultural e solidão urbana. No mesmo ano, Kill Bill Volume 1 misturou cinema de samurai, estética de anime e violência estilizada, funcionando como homenagem direta à cultura pop japonesa. Ainda em 2003, O Último Samurai projetou o Japão como palco de tensão entre tradição e modernização, reforçando o interesse ocidental pela história e filosofia do país. A tendência continuou. Em 2006, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio associou a capital japonesa à velocidade, neon e subculturas urbanas, transformando a cidade em símbolo de juventude e inovação. Também em 2006, Babel mostrou um Japão fragmentado, tecnológico e emocionalmente complexo, ampliando a percepção internacional de uma sociedade visualmente marcante. Esses filmes não usavam o Japão apenas como locação. Eles ajudavam a construir uma narrativa global sobre o país. Tóquio virava personagem. O público consumia a cidade como experiência estética. O efeito foi imediato. O turismo cultural cresceu e bairros de Tóquio se tornaram destinos para visitantes que buscavam viver o Japão que conheciam pela ficção. A cultura pop japonesa funcionava como vitrine internacional, exportando atmosfera e identidade.
Era o ponto máximo de um processo iniciado nos anos 90. O Japão não apenas participava do entretenimento global, ele moldava tendências visuais e narrativas. Mas todo auge carrega um ponto de virada. Enquanto o Japão dominava o imaginário pop asiático, a Coreia do Sul se preparava para disputar esse espaço com uma estratégia cultural adaptada à era digital. No fim da década, a liderança japonesa ainda era clara, mas a próxima transformação já estava em movimento. No início dos anos 2010, enquanto o Japão ainda colhia os frutos de 2 décadas de domínio cultural, um novo competidor surgia com estratégia clara e planejamento industrial. A Coreia do Sul não entrou na disputa por acaso, ela construiu um projeto. Esse movimento ficou conhecido como Hallyu, a onda coreana. Diferente da expansão japonesa, que cresceu de forma orgânica a partir de estúdios criativos e fenômenos espontâneos, o K-pop nasceu como indústria estruturada. Empresas coreanas treinaram artistas por anos em canto, dança, atuação e presença de mídia. Grupos eram formados como produtos globais desde o início, com identidade visual calculada, coreografias sincronizadas e produção musical voltada para a exportação. Era entretenimento pensado como estratégia nacional. A internet foi o motor dessa expansão. Enquanto o Japão ainda operava em modelos tradicionais de distribuição, a Coreia abraçou redes sociais, YouTube e plataformas digitais como ferramentas centrais. Videoclipes eram lançados com foco viral. Fãs internacionais eram cultivados ativamente. A comunicação com o público era direta, constante e multilingüe. O K-pop não esperava ser descoberto. Ele se promovia globalmente em tempo real. Os doramas seguiram a mesma lógica. Séries coreanas foram distribuídas em massa por streaming, alcançando audiências que nunca haviam consumido televisão asiática. Narrativas acessíveis, produção refinada e forte apelo emocional ampliaram o alcance da Hallyu para além da música. A Coreia exportava estilo de vida, moda e comportamento junto com entretenimento. O contraste com o modelo japonês era evidente. Enquanto o Japão priorizava autoria criativa e tradição artística, a Coreia operava com lógica empresarial agressiva, integração de marketing e visão global desde a concepção dos projetos. Era menos improviso cultural e mais engenharia de influência. O resultado foi uma mudança no equilíbrio do pop asiático. O Japão ainda mantinha força criativa, mas pela primeira vez em décadas enfrentava concorrência direta em escala internacional. A Hallyu não substituiu a cultura japonesa. Ela dividiu o palco. E essa disputa redefiniria a cultura pop global nos anos seguintes. Nas décadas de 2010 e 2020, o cinema coreano deixou de ser promessa e virou presença constante no circuito internacional. Não se tratava mais de descobertas pontuais em festivais. A Coreia do Sul passou a produzir filmes que dialogavam diretamente com o público global, sem abandonar identidade autoral. O marco inevitável é Parasita, de 2019, dirigido por Bong Joon-ho. O filme usa suspense e humor ácido para retratar desigualdade social com precisão cirúrgica. A história de 2 famílias presas numa relação de dependência econômica conquistou a Palma de Ouro em Cannes e, em 2020, venceu o Oscar de melhor filme, algo inédito para uma produção em língua não inglesa. Parasita transformou o cinema coreano em assunto central da indústria mundial. O movimento continuou nos anos seguintes, com obras mais intimistas. Minari, lançado em 2020 e dirigido por Lee Isaac-chan, acompanha uma família coreana tentando recomeçar nos Estados Unidos rural dos anos 80. O filme combina memória, imigração e identidade cultural com delicadeza. Em 2021, Yeon Yoo-jung venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, marcando um momento histórico para intérpretes coreanos em Hollywood.
Em 2022, Decisão de Partir, de Park Chan-wook, apresentou um thriller romântico elegante e melancólico. O filme explora a obsessão, culpa e desejo com linguagem visual precisa, rendendo ao diretor o prêmio de melhor direção em Cannes. No mesmo período, Broker, de Hirokazu Koreeda, produção sul-coreana falada em coreano, examina laços familiares improvisados em torno de um mercado ilegal de adoção. O ator Song Kang-ho recebeu o prêmio de melhor ator em Cannes, reforçando o prestígio internacional do elenco coreano. Já Vidas Passadas, lançado em 2023 e dirigido por Celine Song, trouxe uma abordagem minimalista sobre amor, tempo e identidade. A história acompanha dois amigos de infância separados pela migração e reunidos décadas depois. O filme ganhou destaque em festivais e premiações por sua sensibilidade e universalidade emocional, mostrando que o cinema coreano também domina o silêncio e a sutileza. O que une essas obras é a capacidade de combinar intimidade e alcance global. São histórias profundamente coreanas, mas compreensíveis em qualquer cultura. A Coreia do Sul consolidou um cinema que alterna entre espetáculo social e drama pessoal, mantendo rigor estético e liberdade temática. Hoje, o cinema coreano não ocupa mais um espaço periférico. Ele participa da definição do cinema contemporâneo. Não é tendência passageira, é linguagem consolidada. Hoje, a cultura pop asiática não é uma disputa isolada. É um sistema compartilhado entre duas potências criativas. Japão e Coreia do Sul ocupam o centro do entretenimento global, com propostas diferentes, mas igualmente dominantes. Um é referência em imaginação visual e animação, o outro em dramas realistas e indústria cultural de alcance massivo. Dois modelos, um mesmo protagonismo. Essa convivência não é nova. Em 2002, os dois países sediaram juntos a Copa do Mundo e mostraram ao planeta uma Ásia moderna, organizada e confiante. Aquela imagem marcou uma virada simbólica. Anos depois, o mesmo eixo se repete na cultura. Japão e Coreia dividem o palco global. Quando o Japão vence o Oscar com O Menino e a Garça, reafirma sua liderança criativa. Quando a Coreia conquista o mundo com Parasita, prova a força de um cinema socialmente afiado e universal. São linguagens diferentes que hoje definem o que o público consome e discute. E se você curte esse tipo de análise, deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Isso mantém o projeto vivo e amplia essa conversa. O resultado é claro. A Ásia deixou de ser influência periférica e se tornou centro cultural. Japão e Coreia não competem apenas entre si. Juntos, redefinem o eixo da cultura pop mundial. Bow, 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 bow. Spit it, spit it, spit it.